Saudamos a todos que estão assistindo, os que estão aqui presentes, nosso bom dia, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que o Espírito Santo de nosso Deus inunde os nossos corações, transborde em nossa vida, para que possamos cultuar a Deus em espírito de verdade, para que possamos estudar a sua palavra, aprendermos mais do seu evangelho, da boa notícia, do seu amor, da sua graça. O nosso tema, nós estamos na nossa classe da escola dominical, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hebreus é um livro escrito que vai mostrar para todos nós, para todos os cristãos, a superioridade de Jesus. Este Jesus que não foi aceito pelos judeus, pelo seu povo, ele se tornou o sumo sacerdote. Aliás, ele é o sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote que intercede por nós, que nos purifica, que nos oferece estar junto conosco. Essa carta ela foi escrita quando ainda existiam, lá pelos anos 60 da era cristã, quando ainda existiam algumas testemunhas oculares de Jesus, do seu ministério, da sua vida aqui na Terra. Algumas pessoas ainda existiam. De certeza, o apóstolo João ainda era vivo. Tá? Mas ela já foi dirigida aos crentes chamados assim de segunda geração, aqueles que não ouviram, muitos deles, né, não ouviram presencialmente a mensagem, o ensino de Jesus, não acompanharam Jesus, mas foram se converteram ao cristianismo através da pregação dos apóstolos. A autoria dessa carta ainda hoje é um mistério. Nós não sabemos quem é o autor. Por muito tempo foi defendida a autoria de Paulo, pelo seu conteúdo, pela sua forma de escrita, foi defendida. Hoje se acredita, se atribuiu a mais pessoas a autoria, né? Ao invés de Paulo, se atribui a Barnabé, alguns defendem Apolo, Áquila, Lucas. É muito forte o indício de Barnabé, não é conclusivo, de Barnabé como autor, porque essa carta foi escrita num grego culto, né? Um grego de pessoas estudadas, e Barnabé, como era natural de Chipre, lá se falava, lá se tinha esse grego culto. Então ele estava familiarizado com esse teor, né? E também Barnabé é levita, judeu levita, então na carta tem muito sobre os costumes do Antigo Testamento. Traz a pessoa, o autor conhece bastante o ritual e todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento. Mas também tem gente, inclusive, que defende que quem escreveu foi uma mulher, por isso não está escrita a sua autoria. De forma que um dos pais da igreja, Orígenes, disse que só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Não temos nenhuma certeza. No contexto, nessa época, o imperador Nero inicia uma grande perseguição aos cristãos. Pessoas convertidas ao cristianismo, seguidores de Jesus, pessoas que foram impactadas pela mensagem de Jesus, se converteram. E então Nero, o Império Romano, insuflado ou influenciado inclusive pelos judeus, começa a perseguição aos cristãos. Interessante que o Império Romano não perseguia nenhuma religião, dava liberdade de culto a todos os seus povos dominados. Mas por intriga dos próprios judeus, então a igreja cristã foi perseguida. Então começou essa perseguição, essa grande perseguição. Como também os próprios judeus não convertidos, né, a comunidade judaica também fazia uma espécie de perseguição aos convertidos. A pessoa que se convertia, por exemplo, era excluída da sua comunidade das sinagogas, do templo, né, da sua religião. Poderia perder emprego se fosse empregado de um judeu, poderia perder a família. Então há aí já bastante perseguição, tanto pelo Império Romano como pelos seus próprios patrícios. E o resultado disso é lógico que a fé pode começar a enfraquecer, pode se instalar o desânimo, e as pessoas então algumas, né,
tinham a tendência de voltar ao judaísmo para não sofrer essa perseguição. Imagine você diante da morte, diante da tortura, de ser queimado vivo, de ser crucificado. Coloquemo-nos no lugar dessas pessoas, né? Então, muitos apostatavam da fé cristã e voltavam à religião judaica. Então, essa carta ela é escrita para exortar essas pessoas que estavam sofrendo essa perseguição a não desanimar. É uma carta para reanimar os hebreus, para que eles não deixassem o cristianismo. Então, é uma carta que chama a atenção, exorta aqueles novos convertidos, que para não deixar, não para simplesmente não deixar sem motivo, mas mostrando, a carta vai mostrar que Jesus, que Deus é o único caminho, é o melhor caminho. Só em Jesus a gente encontra a paz, só em Jesus a gente encontra a realização. Então, não é só uma carta de convencimento, digamos, né? Querer convencer as pessoas a não abandonarem a fé, mas é uma carta que vai mostrar, como foi falado, como já falei, a superioridade de Jesus, a superioridade de Deus. Não obstante sofrimentos ou problemas ou dificuldades que se possa passar no momento. Mas o caminho, sobremodo excelente, é o caminho de Jesus, o caminho através de Jesus. Então, a carta também que serve de exortação para nós hoje, né? Nós não temos aqui no Brasil, felizmente, graças a Deus, nós não temos perseguição nesse nível como nós vimos, como aconteceu, como nós vemos pela história que aconteceu com os hebreus convertidos, mas nós temos outra sorte de perseguição, né? Nós temos ironia, nós temos zombaria, né? O que fizeram com a figura de Jesus no carnaval, final do ano, agora com aquela equipe Porta dos Fundos, é uma zombaria, né? Zombaria de Deus, é uma forma sutil de perseguição, tá? Se nós não temos a perseguição, nós aqui no Brasil, graças a Deus, não temos dessa forma, temos uma perseguição mais sutil. Muitas vezes o governo quer interferir no nosso culto, na nossa religião, na nossa crença, na nossa fé, mais especificamente. Mas também lembramos que não é assim todo mundo, como é no Brasil, né? Nós temos países como a China, um país que quer ser modelo de desenvolvimento no mundo atual, de crescimento econômico, de desenvolvimento tecnológico, uma série de coisas que quer ser o exemplo, mas lá você não pode ser cristão, de jeito nenhum. Não pode ter outra religião. Para você ser membro do partido, você não tem que declarar que é ateu, que não tem religião, do Partido Comunista, né? Nós vemos no mundo muçulmano, você não pode ter outra religião que não seja o Islã. E pessoas morrem por causa disso também. Pessoas continuam morrendo em pleno século XXI por causa de professarem a sua fé. Então, é uma carta que nos exorta hoje também. Não só a exortação para aqueles tempos passados, para o passado, mas uma exortação para nós hoje, porque para que não desanimemos, que não haja, que o desânimo não se instale em nós, em nosso contexto, em nossa sociedade, em nosso coração, porque Jesus é o caminho e a vida, um caminho sobremodo excelente, e só nele nós encontramos paz e a plena realização. Essa carta, então, ela tem duas divisões, assim, a estrutura dela, podemos dizer que é dividida em duas partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 10, versículo 18, vai mostrar, vai fazer essa exortação para não haver o desânimo, para que o desânimo não se instale na comunidade nova de fé e que possam pessoas voltar ao judaísmo. Como também mostra Jesus Cristo como sumo sacerdote e sua obra como superior à obra de Moisés, dos anjos de Arão, e como sumo sacerdote superior à ordem levítica.
E na segunda parte, então, nós vemos a exortação que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, que intercede por nós, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Sumo sacerdote. Muitas vezes a gente fala em sacerdote, dá a ideia de ser um líder religioso. Não. Além disso, o sacerdote é o que intercede, o que leva as nossas culpas perante Deus, pedindo perdão pelas nossas culpas. É um intercessor. Então, Jesus está fazendo isso por nós, hoje, sempre, eternamente. E, a partir do capítulo 10 de Hebreus, nós temos o capítulo 11, que acredito que todo crente conheça, já ouviu falar, já leu muitas vezes, que começa a falar dos heróis da fé, né? Começa a falar lá de Abel, vai falando Abraão, Isaac, Jacó, e os profetas e tudo, os homens que foram torturados, foram cerrados ao meio, dizem que se refere a Isaías, ao profeta Isaías. Então, mostra esses heróis da fé que não desanimaram, muito embora passassem por dificuldades, muito embora passassem por perseguições, muitas vezes eles não desanimaram e perseveraram até o fim. Então, como é uma carta de exortação, também está nos trazendo exemplos de pessoas como nós, seres humanos como nós, que anteriormente já sofreram perseguição pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus, e perseveraram e estão agora na glória com Deus. Um deles, inclusive, é Paulo, né? Se nós lembrarmos, Paulo, judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, foi perseguido por causa da sua conversão. Foi perseguido, preso, açoitado, expulso de várias cidades. Os próprios judeus instigavam os romanos a prendê-lo, a torturá-lo. E ele foi a vida toda dele, depois do apostolado, quase que toda a vida dele foi dessa maneira, mas perseverou até o fim. Tá? Perseverou até o fim, e também, como teor da carta de Hebreus, ele também animou, ele influenciou, ele buscou a todos os que tiveram contato com ele, a todas as igrejas que ele passou, as comunidades, a que perseverassem e permanecessem no caminho eterno. Então, nós vemos também que o livro de Hebreus traz muito do conhecimento, explica para nós muito do Velho Testamento, traz essa explicação, nos abre o entendimento para todos os mandamentos, para os costumes, para aqueles princípios, ritos e cultos do Velho Testamento, nos mostrando que aquilo eram figuras que agora encontram plenitude em Jesus. Então, fala também, fala muito no descanso. O que é o descanso? Nós lembramos que no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, já fala lá que Deus criou o mundo e todo o universo em 6 dias, e no 7º descansou. Deus descansou. Então, Deus e o homem criado entraram no descanso. E é esse o descanso que está prometido para os filhos de Deus. Claro que nós sabemos, quem acompanha a Bíblia sabe que a tentação, o pecado, Satanás veio macular esse descanso, veio alterar esse descanso. Então, Hebreus fala muito do descanso porque está sempre lembrando do Velho Testamento, do Êxodo, quando Deus prometeu: vou te tirar para o povo, vou te tirar da escravidão para te levar para uma terra de descanso. E Hebreus, então, vai nos lembrar sempre isso, do descanso, e de que o povo não acreditou, não aceitou, e foi rebelde a Deus por 40 anos. Mas aquele descanso que eles entraram ainda era sombra do descanso que nós vamos entrar na glória. Então, é uma das coisas que Hebreus fala também, por que a gente não tem que desanimar, porque nós vamos entrar no descanso, não o descanso da Canaã terrena, mas o descanso da Jerusalém celestial. Então,
são a introdução assim ao livro de Hebreus, tá? A gente, na nossa classe, nós estamos acostumados a fazer sempre um estudo bem participativo, e dessa forma, assim, a gente fica um pouco tímido, um pouco sem saber, mas essa foi a introdução. E então nós vamos dar assim uma passada pelos 2 primeiros capítulos do livro de Hebreus, tá? Por isso eu peço que você acompanhe comigo aí a leitura só de 4 versículos, e depois nós vamos trazendo mais algumas coisas aí desses 2 capítulos. Leremos então os 4 primeiros versículos de Hebreus. Então, Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim o texto sagrado: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito bem, então, como esse texto, esse pequeno texto de introdução, nos diz que Deus falou outrora, antigamente, principalmente no Velho Testamento, pelos profetas. Mas os profetas, eles tinham uma mensagem fragmentária, uma mensagem parcial de tudo o plano de Deus que nos envolve. Então, eles recebiam a mensagem de Deus, transmitiam, Deus sempre exortando o povo a ser fiel, ser obediente, a cumprir a aliança. E nós vemos sempre o povo descumprindo, sendo infiel, rebelde. Mas os profetas diziam, exortavam tudo, mas apontavam para um tempo que seria a plenitude dos tempos. Quando seria isso? Quando Jesus viesse. Então, eles estavam sempre apontando: vem o descendente de Davi, vem o Deus encarnado. Nós vamos ver Isaías, Jeremias, Joel, todos eles de uma forma mais enfática, alguns de uma forma indireta, mas falando desse tempo. E agora, então, o texto está dizendo que esse tempo chegou. Jesus, então, é o superior aos profetas. Jesus, aquele que havia prometido, agora é ele que traz o ensino. É Jesus que está falando. Jesus falou para os seus seguidores. Jesus falou para os apóstolos. Os apóstolos agora estão multiplicando esse ensino. Tá? Então é Jesus, não tem mais nada de uma parte da promessa, ou da aliança, ou do plano de Deus. Não, o plano está concretizado. Apontou-se, viria o descendente de Davi. O descendente de Davi está no nosso meio, esteve no nosso meio, fisicamente como ser humano. O Deus encarnado. E é ele que está falando. E por que ele é tão mais superior que os profetas? Ele é herdeiro. Herdeiro não quer dizer que Deus vai morrer e ele vai ficar com as coisas. Não, herdeiro nos mostra que é o Filho de Deus, de igual substância de Deus. Por isso, quando se fala herdeiro, a gente tem que ter essa noção. Ele é da mesma substância, consubstancial com Deus. Tá? Ele é o herdeiro, ele é o Criador. Estava com Deus, é Deus na eternidade. Então, profeta é um homem. Jesus, aquele que encarnado, que as pessoas, os apóstolos viram como homem, mas é Deus, e estava na criação, estava na eternidade. É o sustentador. Sustentador é aquele que está presente hoje. Estava há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, está presente hoje. Sustentador, o que tem as coisas sob seu domínio, que provê as necessidades, que provê as coisas para que a vida continue, né? É o sacerdote e rei, né?
Jesus é o Deus, sacerdote e rei, né? A tríplice função, que só nele que a gente encontra essa tríplice função. Mas tem uma coisa mais importante ainda que Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, a humanidade de Jesus nos trouxe, que é a recriação. Não é isso? Jesus diz no seu ensino: importa-vos nascer de novo, regenerar, renascer. Da onde, como que pode acontecer isso? Só em Jesus. Só em Jesus. Então, essa figura de regenerador, só Jesus. Nenhum profeta pode fazer isso. Houve profetas, né? Não me engano, 2, houve apóstolos que até ressuscitaram pessoas mortas. Mas regenerar, não. Regenerar, recriar para a eternidade. Essas pessoas que foram ressuscitadas por vontade de Deus, elas tornaram a morrer. A regeneração de Jesus é para a eternidade. Então, olha só a importância, por isso que começa o texto dizendo, ele é superior aos profetas. Vamos diminuir ou minimizar os profetas? Não, eles cumpriram a sua parte, eles foram obedientes, fizeram o que Deus queria deles. Mas aqui está dizendo que Jesus é superior nesse sentido, nele se encontra a plenitude, se completa a obra. Se completa a obra de salvação em Jesus. Agora, uma pergunta que até a gente fez na classe, que quando a gente fala assim de Jesus, que ele é revelação, que toda a revelação está completa, uma pergunta que se faz hoje: precisa de profeta hoje? Profeta no sentido, vamos dizer assim, mais claro, até de vidente. Tem muitas pessoas, né, que Deus me revelou isso, acontece isso muito no nosso meio evangélico. Deus me revelou tal coisa, que vai acontecer isso, que você tem que fazer aquilo. Com todo respeito, precisa? Deus precisa disso hoje? Com todo respeito a todos os nossos irmãos de qualquer denominação, até presbiteriano mesmo tem isso, mas a mensagem está completa. Você quer saber a vontade de Deus? Está aqui, ó. Não tem mais nada. Não vai aparecer mais revelação. A revelação de Deus está aqui. E Jesus completou, Jesus ensinou. Para que eu quero saber a vontade de Deus? Se alguém vier me falando, Deus revelou para mim, eu sonhei e tal, isso e aquilo. Não, eu não preciso saber disso. Se eu quiser saber a vontade de Deus, está aqui, ó, para mim, para todos nós. Então, uma primeira lição assim, que eu acho muito importante é isso, quando nós falamos que havendo Deus outrora falado pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho. Então, se ele falou pelo Filho, essa mensagem, essa fala de Deus está completa. O que Deus quer falar para mim, o que Deus quer falar para você, está aqui. É pela palavra, a mensagem dele está na palavra, e pelo Espírito Santo que atua no nosso coração, nós entendemos qual seja a vontade de Deus. Bem, então prossegue daí, no capítulo 1, ainda vai começar a dizer que Jesus, já disse aqui nos primeiros 4 versículos, que Jesus é superior aos profetas. Agora diz que Jesus é superior aos anjos. Anjos. Por que ele é superior aos anjos? Por que Jesus é superior aos anjos? Para nós, até parece assim, fala em anjo, a gente que tem já uma vivência cristã aqui, a nossa igreja a presbiteriana, e principalmente a Silva Jardim, tem muito zelo no estudo da palavra, então a escola dominical aqui, toda a liderança da igreja, e toda a igreja participa e tem muito zelo por isso. Então, às vezes, a gente pode falar assim, falar em anjo não tem talvez muita conotação, muita importância para nós, porque nós adoramos a Deus, nós servimos a Jesus, então a nossa vida é em função disso. E claro que nós sabemos que anjos são seres importantes,
são ministradores, são servos de Deus, são criados por Deus, são imortais. Mas a gente sabe que a superioridade de Jesus, tudo, então, para nós não tem mais. Nós também podemos lembrar, mas nós temos que lembrar o seguinte: para os judeus, os anjos eram muito importantes. No Velho Testamento há muitas aparições, muitos anjos muitas vezes anjos a mandado de Deus traziam mensagens, traziam orientação, traziam ordem para o povo. E há uma crença, isso não é comprovado, mas há uma crença que os próprios judeus, eles criam muito que a palavra, que os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, foi entregue a Moisés pelos anjos. Então, eles tinham, assim, os anjos para os judeus era muito importante. Eles tinham muita importância. Claro que eles não adoravam os anjos, eles, como monoteístas que são, eles adoram e adoravam a Deus, mas os anjos tinham bastante importância. Mas se nós olharmos também na história, nós vamos ver, por exemplo, que os muçulmanos, o Islã, a religião dos muçulmanos, né, que foi fundada, foi trazida pelo profeta Maomé, ele diz que recebeu as mensagens de um anjo, de um arcanjo. E daquelas mensagens que ele recebeu do arcanjo, ele, por 23 anos, ele ficou recebendo mensagens, e dessas mensagens recebidas, então, foi escrito o Alcorão, que é a Bíblia deles. Olha, mesmo depois de fora até digamos assim, do contexto judaico, a importância dos anjos. Nós temos uma seita, né, uma religião, os Mormons, fundada nos Estados Unidos por Joseph Smith, e ele disse que também recebeu de um anjo, recebeu a orientação, a lei, recebeu a escritura lá, do anjo Moroni, e então, através disso, então, nasceu essa religião, essa denominação, os Mormons. Nós vamos ver no século 17, 18, mais 18, muitas denominações surgiram de pessoas que tiveram visão, que alegam terem tido contato com os anjos. Mas isso é só um parênteses. Mas para os judeus, os anjos eram importantes. Então, a carta aqui aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos anjos. E nós cremos nisso. Mas por que a carta aqui vai nos dizer? Por quê? Primeiro, os anjos são criaturas, são como nós, criados por Deus. São seres especiais, espirituais, mas criados por Deus. Jesus é o Filho, é da natureza do Pai. Ele não é criado, ele não foi criado. Na criação ele já existia. E é o herdeiro, como nós falamos, é o primogênito. Anjos não recebem adoração. Sempre quando um profeta, um servo de Deus recebia a visita do anjo, se às vezes pelo temor ia mostrar certa adoração, o próprio ser angélico dizia: não adore, não me adore, adore só a Deus. Então o anjo não recebe. Jesus sim, Jesus recebe adoração porque Jesus é Deus. Anjos são poderosos, eles têm muito poder, mais poder do que os seres humanos, né? Eles são mais inteligentes, são imortais, né? Não morrem como a gente, 80, 90 anos aí a gente está se passando, mas são poderosos, mas são ministros também, são servos. Jesus não, Jesus é o soberano, eterno. Jesus é o que se assenta no trono. Anjos não estão no trono, Jesus está no trono, é soberano. Trono quer dizer, é símbolo de soberania, de reinado, de governante. Dos anjos não são assim, Jesus Jesus é eterno e como Deus é imutável. Tá? Os anjos são criaturas, já falamos, foram criados por Deus em um determinado tempo, mas são criaturas. Mas, diferente de seres divinos, como Jesus são mutáveis. É uma coisa que eu fiquei pensando: anjos são mutáveis? São.
Tanto é que uma parte dos anjos mudaram o seu procedimento, mudaram o seu comportamento e foram expulsos da presença de Deus. Deus é imutável. Os anjos são mutáveis. Evidentemente que, no plano de Deus, nós sabemos disso, parece que isso aconteceu uma vez, não sabemos isso mais, mostra que os anjos tiveram uma mudança, pelo menos, que nós entendemos. E autoridade, né? Jesus tem autoridade, se assenta à direita do Pai no trono. Jesus é o soberano, o rei e profeta. Jesus é rei, Jesus é o governante, é o soberano. Anjos são servos, são criaturas, são servos, são ministros, são servos. Então, por isso que vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Então, fechando o capítulo 1, nós vemos que esse capítulo já está mostrando a superioridade de Jesus em relação aos profetas, em relação à revelação do Antigo Testamento, porque ele faz a revelação se completa nele, e também a superioridade de Jesus sobre os homens. Aí então começa o capítulo 2 com uma exortação. No capítulo 2, você pode ver aí na sua Bíblia, acompanhando, até o versículo 4, nós vamos ter uma expressão: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, está mostrando que a salvação, a mensagem, o profeta, o sacerdote, o rei, o Deus, é Jesus. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, essa é a mensagem, esse é o ensino de Jesus. Se a gente negligenciar isso, nós teremos escapatória? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aí ele vai trazer a coisa que os anjos, os judeus acreditavam que os anjos trouxeram a lei através de Moisés, e quem desobedeceu a lei, morreu, ficou no deserto, essa expressão que ele usa. Quem desobedeceu a lei, trazida pelos anjos, morreu no deserto, permaneceu, não entrou no descanso. Aí diz, se a mensagem dos anjos, se a lei trazida, mandada por Deus através dos anjos, trouxe morte, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós apostatarmos, ou seja, voltarmos ao que éramos antes. Para o judeu, a religião judaica. Para nós, o que seria apostasia? Voltar ao estado de rebeldia, de rebelião. Tá? Então, como escaparemos? E daí, muitos autores até associam, quando trazem essa exortação, como escaparemos se negligenciarmos essa salvação, eles vão associar isso com a parábola do semeador, da semente, né? Que tem lá em Lucas, que diz que saiu o semeador, colocou semente, saiu semeando, uma semente caiu na pedra, não vingou, caiu no meio dos espinhos, não vingou, caiu em terra que não tinha profundidade, veio a seca, faltou chuva, não vingou, né? Então, que isso mostrando que a palavra de Deus, a mensagem é lançada em todo o universo, mas nem todos aceitam, nem toda semente frutifica. Tá? Mas aquela que frutifica tem que continuar no seu ânimo, na sua alegria, na sua caminhada, não obstante as dificuldades. Então, essa mensagem, por isso que diz, como nós escaparemos? Porque essa mensagem, primeiro, vem de Deus, vem do Senhor, vem de Jesus. Não é de anjos, não é de profetas, que é de homem, não. Vem de Deus, essa mensagem vem de Deus. Chegou até nós, pode ser através dos profetas, através dos anjos, mas é a mensagem que Jesus é o fim. Jesus é o objeto dessa mensagem. Essa mensagem é Jesus, que Jesus mostra que Jesus salva. Então, chegou até nós, por obra de Deus. E outra coisa, mais importante, essa mensagem, que é essa palavra, essa exortação que nós ouvimos, esse convite de Deus,
essa ordem de Deus para nós, ela é revestida de poder, que vem de Deus, vem de Jesus, ela tem poder em si, intrínseca, e pode mudar vidas. Pode não, ela muda vidas, tem capacidade, essa palavra tem poder e capacidade de mudar vidas. Palavra que vem de Deus. Então, nós continuamos no capítulo 2, daí também vai o autor desta carta dizer mais, até se referindo ao Salmo 8, dizendo, quando fala o Salmo 8 da criação, das obras de Deus, e que o homem é menor do que todas essas obras, né? Então ele vai dizer mais, Jesus como homem foi feito menor do que os anjos, não foi? Porque se os anjos são na sua natureza, são superiores aos homens na sua natureza, inteligência, poder, velocidade, essas coisas assim, em suas características são superiores aos homens, mas Jesus, homem, parece um contrassenso, mas Jesus, homem, é inferior aos anjos, parece contraditório, mas não. Jesus foi feito por um tempo menor que os anjos. Foi feito por um tempo, como ser humano, por um pouco tempo menor. Mas uma coisa só com Jesus que acontece. Desde a eternidade está, que Ele tem, desde a eternidade, Ele tem o governo das coisas. O domínio de todas as coisas foi dado a Ele. Deus deu aos homens o mandato cultural, como se chama, né? Governar a terra, governar a criação. Mas a Jesus foi dado o domínio. Então, Jesus, que aparentemente, assim, por um tempo aí ficou menor que os homens, não, porque para Ele, sobre Ele e nele, todo o domínio das coisas está prometido, está desde a eternidade. Ele tem o domínio de todas as coisas. E esse domínio se completará na segunda volta de Jesus. E uma pergunta que nós podemos fazer mais, será que Jesus tem o domínio das coisas mesmo? A pergunta que acho que vem sempre para nós, né? Quando nós, nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, mais especificamente, mas durante toda a nossa vida aqui terrena, a gente pode estar se perguntando, mas será que Deus tem domínio? Será que Jesus tem o domínio? Nós vemos aí as últimas 2 semanas do nosso país, quanta confusão. Os poderes da República, né, os 3 poderes que são para ser independentes, harmônicos entre si, parece que essa palavra harmonia foi extirpada do dicionário da vivência dos 3 poderes e seus dirigentes. E o povo fica aí. Mas não é só no Brasil, não, né? Vamos olhar aí para o mundo todo, tudo isso. Países ricos de recursos naturais que, por ideologia, por formas de governo, ficam levando sua população à necessidade. Aí, isso só estou falando, assim, constatando, sem nenhum viés aí de defender A ou B. Estou falando porque quando vemos essa realidade, será que Jesus está dominando? Não pode vir esse questionamento para nós? Jesus, então, é inferior aos anjos nesse sentido, que foi humano, foi homem, mas ele nunca deixou de ter o domínio sobre todas as coisas. A ele pertence o domínio, a glória, eternamente. Essas coisas estão acontecendo por causa do pecado, tem várias outras explicações para isso que está acontecendo. Essa doença mesmo que está aí esse vírus, né, e Covid, que está aí no mundo todo causando preocupação, há muitos argumentos que isso é castigo, que isso é aquilo outro, tal.
Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus sabe o que é e Deus tem poder sobre isso. O que Deus vai fazer com isso, eu pessoalmente não sei, pode ser que alguém saiba, eu não sei, mas sei que Deus tem domínio sobre isso. E isso vai causar transtorno para nós até quando Deus quiser. O que Deus vai nos ensinar com isso, nós aprenderemos. O que Deus vai estar nos ensinando com essa falta de harmonia entre poderes aqui no nosso país, com a falta de justiça no nosso país e em outros países, falta de boa distribuição de renda no nosso país e em outros países. Por que isso acontece? Por que Deus não dá um basta, um freio nisso? Não sei. Mas Deus sabe por que isso está acontecendo, está debaixo da soberania dele, da vontade dele e tem um propósito. Isso de certeza, essa certeza eu tenho. Tem um propósito. É para nos exortar, é para nos ensinar, é para nos levar para mais perto dele. Tudo isso eu acredito que seja, e talvez mais outras explicações. Então, Jesus, de modo nenhum, foi inferior aos homens, porque mesmo no estado de humilhação que ele estava, de ser encarnado, ser humano, ele não deixou de ter o domínio como Deus, que era também, com a sua natureza divina, deixou de ter sobre si o domínio de todas as coisas. E quando a gente começa a ver, é uma pergunta, talvez até um pouquinho fora do contexto, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para mim e para você. Jesus tem todas as coisas sob domínio. Nós vimos que Jesus é plenitude, Jesus tem a mensagem completa, diferente dos profetas. Jesus é superior aos anjos. Nós vamos ver durante os outros estudos aqui, nos outros capítulos de Hebreus, é superior a Moisés, superior ao sacerdote da tribo dos levitas, né? E uma pergunta que eu sempre me faço quando começo a olhar Hebreus, e quero fazer para você, mas é uma pergunta que eu faço. Tá bom, Jesus veio, era a promessa, Jesus veio, esteve aqui conosco nos seus 30 e tantos anos, nos ensinou, nos deu a mensagem, nos deu essa exortação. Então, todos nós queremos que ele vai voltar de novo, não é isso? Os profetas prometeram que ele vinha, veio. Ficou até num período, né, uns 300, 400 anos lá entre o último profeta e Jesus, ficou um período lá de silêncio, né? Talvez o povo daquela época, desses anos, desse período, ficava, será que ele veio mesmo? Ficava dizendo, pô, não tem mais profeta, não tem mais... E o mundo nessa época era muito confuso também, né? Nós vemos lá o domínio do Alexandre, lá o pessoal, os macedônios, né? Macedônios, Alexandre, foi o período que Alexandre o Grande, depois os gregos dominaram o mundo, depois os romanos, era período de guerras, revoluções, período de 300, 400 anos, muito complicado também. Mas não tinha mais mensagem de Deus, não tinha mais profeta. Eu fico imaginando se o cidadão daquela época, pô, mas Deus está tão calado, o que está acontecendo? Então tá, mas Jesus veio, cumpriu a promessa. Agora Jesus vem a segunda vez. Como é que nós estamos aguardando isso? Como que você, como é que a gente está aguardando a segunda volta de Cristo? Que pode ser hoje ainda. Pode ser daqui a 100 anos. Pode ser que a minha geração veja, nossa geração veja Jesus voltando. Pode ser que não. Pode ser que tenha um período de silêncio de Deus, como tem. Só Deus sabe, mas a pergunta que eu me faço, e quero deixar para vocês também, se vocês acharem importante, como nós estamos nesse período de espera de Jesus? Estamos cada vez por essas dificuldades que se apresentam na nossa vida. Estamos também desanimando, como estavam os judeus nesse contexto aqui? Ou estamos esperando com fé a volta de Jesus, com alegria, com paciência, como deve ser feito? Mas foi um parênteses, vamos terminar aqui o nosso texto. Então, nós temos então o restante do capítulo 2, que vai dos versículos de 9 a 18. Aí vai mostrar por que Jesus, por um momento, foi
digamos assim, inferior aos homens, quando ele experimentou a humanidade? Primeiro, ele teve que se encarnar para experimentar a morte. Os anjos não morrem. Jesus morreu, encarnou e morreu. Morreu para que, através da sua morte, nós alcançássemos a salvação, alcançássemos a redenção. Então, Jesus morreu. Então, nisso, por que ele se tornou homem? Porque ele tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Então, o meu pecado eu tenho que morrer. Jesus morreu por mim, morreu por nós. E também Jesus se encarnou nesse período aí, que podemos dizer, mas ele foi inferior, se encarnou para que fosse aperfeiçoado na sua morte, no seu sofrimento, na sua rejeição, que continua até hoje, na sua ironia, na sua zombaria, na zombaria que ele sofreu, mas através disso ele foi aperfeiçoado. Morreu, ressuscitou e está na glória, está com Deus, voltou ao seu lugar de origem. E também pela sua encarnação, pela sua morte, pela sua vida, pelo que viveu aqui, pelo que sofreu, pelas tentações que ele teve, ele se identificou conosco. Então se tornou nosso irmão. Jesus é nosso irmão. Ele mesmo vai dizer que nós somos irmãos, nós pertencemos à mesma família. Então, por isso, Jesus teve que se encarnar. Jesus também, com a sua obra, com a sua encarnação, com a sua natureza humana, ele derrotou Satanás. Ele veio para morrer, para ressuscitar, venceu a tentação, que foi submetido como qualquer homem. Então, nisso ele foi decretado por Deus, por Jesus, como homem que sofreu, foi decretado a derrota e a derrota eterna de Satanás. Nós morreremos, sim, morreremos fisicamente, biologicamente, mas ressuscitaremos, porque Cristo venceu a morte. Também Cristo teve que se encarnar, adotar a natureza humana, né? Estar como homem, viver como homem, para que nos socorresse, né? Anjos não trazem salvação. Anjos são seres espirituais, são seres importantes, mas não trazem salvação. Só em Jesus nós temos a redenção. Em nenhum outro caminho, não há um outro ser, não há uma outra possibilidade de salvação. Só em Jesus, só nesse Jesus que descende de Abraão é que nós encontramos a salvação. Ele que foi o Cordeiro, né? O Cordeiro que foi sacrificado, simbolizando o Cordeiro sacrificado em nosso lugar. Jesus, como homem, experimentou os sofrimentos também. Experimentou os sofrimentos de necessidades, de dores de família, doenças, quem sabe, zombaria, rejeição inclusive pela família, né? Os evangelhos relatam que os seus irmãos não o aceitavam. Até um determinado ponto ele era rejeitado até pelos seus irmãos, sofreu como homem. Isso acontece com qualquer um de nós, com todo homem, né? Então Jesus veio, essa natureza humana de Jesus, que aparentemente pode ser inferior aos anjos, não, teve o propósito foi nos resgatar. Tá? Então, terminando, né, nesses capítulos iniciais de Hebreus, nós vemos a superioridade de Jesus sobre todos os profetas, sobre os anjos, mas na continuidade, né, dos capítulos 3 até o capítulo 13, nós vamos ver que Jesus também é superior a Moisés, que era uma pessoa também muito, muito benquista, muito pelos judeus, muito valorizada pelos judeus. Moisés, Josué e Arão são figuras, inclusive, de salvação, quer dizer, Deus usou para o povo, para a salvação terrena do povo, para tirar do Egito, né, para levar para a liberdade. Mas Jesus é superior a tudo isso. É o sacerdote eterno, sumo sacerdote.
sumo sacerdote, né? Apenas um sacerdote, é o sumo, aquele que está na presença de Deus. A entrada no descanso, como já falei, expliquei o que é o descanso, é somente por Jesus. Descanso é estar no seu reino. Jesus é o mediador da nova aliança. As alianças que Deus fez com o homem anteriormente, nenhuma delas foi cumprida pela parte dos homens, mas Jesus cumpriu como homem, cumpriu a nova aliança, a aliança da graça, a aliança que nós alcançamos a redenção. Esta carta, esse livro também vai nos mostrar que aqueles ritos e símbolos e liturgia do Antigo Testamento foram transitórios, eram todos símbolos, tanto é que não se faz mais sacrifícios, né? E também mostra, né, eu acho assim, gosto muito dessa galeria dos heróis da fé, que já foi falado aqui, que nos mostra assim de pessoas que venceram os sofrimentos, passaram por sofrimentos, mas não desanimaram.